esse estudo das parábolas, ensinos e parábolas de Jesus, e o estudo de hoje ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, né? Então, o objetivo, como todo estudo desse aqui, é interpretar a parábola do fariseu e do publicano à luz do entendimento espírita, né? As ideias principais dessa parábola é que os fariseus, que é uma palavra que vem do hebreu, formavam uma das mais influentes seitas judaicas, né? Sempre o contexto, quando a gente estuda o Evangelho, é sempre tentar entender o contexto em que aquelas histórias aconteceram, as pessoas, os personagens, o momento, o que representam, porque é Jesus ensinando usando os fatos corriqueiros daquele momento, para que as pessoas pudessem entender, né? Então, toda vez que a gente estuda o Evangelho, a gente procura entender o que eles estavam falando, o que eles estavam pensando, como eles estavam refletindo. Então, os fariseus formavam uma das mais influentes seitas judaicas à época de Jesus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, ou seja, era uma seita muito questionadora, né? Então, elas sempre estavam nas discussões das controvérsias religiosas, que a gente não está longe disso, não, né? Há quanto tempo a gente vive discutindo religião, né? Eu acho que é isso, o outro acha que é aquilo, então não é novidade nenhuma. A gente conhece bem essas polêmicas, digamos assim, né? Até mesmo dentro do próprio movimento espírita, um acha que é religião, o outro acha que é ciência, o outro acha que é só religião, o outro acha que é só ciência, e fica nessa discussão aí desde que o mundo é mundo, né? Então, eles eram serviços cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, aquela questão do formalismo, né? Aquela questão do culto exterior, a questão dos dogmas religiosos. Então, eles cumpriam ao pé da letra, cheios de um zelo ardente de proselitismo, os inimigos dos inovadores. Então, como sempre tem essa dificuldade, quanto mais tradicional você for, mais difícil é você de aceitar inovação, de aceitar novidade, digamos assim, né? É sempre mais voltado para o que sempre existiu. Ah, mas sempre foi assim, então não aceita. Daí a dificuldade que eles tiveram de aceitar a ideia de Jesus, da lei de amor, né? Porque senão a lei de Moisés não é isso, a lei de Moisés é outra coisa. Então, daí as dificuldades, né? Exatamente. Afetavam grande severidade de princípios, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Já os publicanos eram também da mesma época e eram cobradores de impostos. Nomeados pelo governo romano, eles eram as pessoas que cobravam os impostos. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriram. Aquela história, passa muito dinheiro na mão, acaba caindo na tentação e desviando aqui, desviando ali, e enriquecia. Cobrava 2 e entregava 1. Então, sempre tinha aquela história, né? Mas isso era antigamente, hoje em dia não tem mais não, né? Que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram fruto de exações e de lucros escandalosos. Exatamente isso. Eles tinham a tarefa de arrecadar em nome do Estado e muitas vezes não repassavam tudo aquilo que recebiam, né? Era comum a gente ver nos livros de história, nos filmes de história, a pessoa não tinha dinheiro, mas dava um carneiro, dava um bode, dava uma galinha, dava uma produção para pagar o Estado. O que é a parte do Estado de tudo isso, né? Aí eu me lembro até a história da expressão quinto dos infernos, né? Vocês se lembram dessa expressão quinto dos infernos? Então, quinto dos infernos é quando o governo de Portugal aumentou a tributação do Brasil para 20%. Aí, na época, a turma dizia que era o quinto dos infernos, porque quinto é 20%, né? Um quinto significa 20%. Então, o brasileiro se revoltou naquela época, porque cobrava-se tudo que o Brasil produzia a razão de 20%. Então, o brasileiro dizia que era o quinto dos infernos, que está até hoje. A gente hoje está em 2/5, né? A expressão eu conheço, mas não sabia o livro. Hoje a gente está em 2/5, né? Hoje a carga tributária é quase 40%, então a gente já está em 2/5, né? Então, estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo, né? Então, a parábola do fariseu e do publicano destaca os malefícios do orgulho e o benefício da humildade e esclarece também a respeito das qualidades da prece. A gente vai entender essa passagem para compreender a prece do publicano, a prece do fariseu e o que uma representa, o orgulho, o que a outra representa, a humildade, e compreender o benefício e a forma
de orar. Né? É um pouco isso que Jesus quis nos ensinar. O texto evangélico está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E a passagem é a seguinte: contou ainda Jesus esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Já começa o ensinamento aí. Convencidos de serem justos, desprezavam os outros. E aí ele relata: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Ele usa sempre as personalidades da época, né? O fariseu de pé orava interiormente desse modo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago os dízimos de todos os meus rendimentos. Ou seja, isso foi a forma que Jesus exemplificou de como orava o fariseu. Né? E do outro lado, o publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu vos digo que este último desceu justificado para a sua casa, o outro não, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, esta foi a forma que o publicano orou. Né? Então, Jesus, quando nos relata essa parábola, nos conta essa historinha, ele quer, com esta comparação da prece do fariseu e da prece do publicano, ele nos quer apontar os malefícios do orgulho, os benefícios da humildade. E qual a maneira correta de orar? Seria esse o contexto que esse ensinamento do Cristo nos revela. Né? A gente avaliar um pouco essa situação. Né? Então, vamos lá, analisar o texto. Né? E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Confiar em si mesmo, ou seja, a gente ter confiança, não representa algo condenado. Não tem problema nenhum você ser uma pessoa confiante. Né? Ao contrário, demonstra confiança no que se sabe e na fé que se abraça. É uma coisa positiva, você ter confiança na sua fé, você ter confiança no que você conhece. Né? A ponderação de Jesus registrada nesse versículo nos fala, entretanto, do excesso de confiança, que conduz a pessoa a julgar-se como sendo referência de justiça. Ou seja, quando você extrapola a sua confiança para se achar que você é melhor do que os outros, quando há uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, quando você extrapola essa confiança e se coloca acima dos outros, esse tipo de comportamento, em geral, alimentado pelo orgulho e pela vaidade, nos transforma em pessoas presunçosas, arrogantes, a ponto de desprezar os outros, o que pensam e o que fazem. Né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter cuidado com esse psiquismo farisaico, que muitas vezes a gente pode estar impregnado com ele até hoje. Né? A gente achar que é melhor do que os outros. Porque, não, eu sou espírita, eu já sei que existe vida no mundo espiritual, eu falo com o espírito, eu não sei o quê. Então, esse psiquismo farisaico pode nos colocar numa condição de se achar melhor do que os outros. É exatamente o contrário. Quando a gente sabe mais, a gente tem mais responsabilidade. A gente tem mais compromissos com aquelas coisas que nos são reveladas. Ou seja, se uma criança que sabe pouco, ela não vai ser cobrada por aquilo que ela pode fazer. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a responsabilidade de saber mais é compromisso que nós adquirimos. É aquela história, era preferível não saber. Mas já que você sabe, o que é que você está fazendo com as informações que você recebe? Né? Ou seja, nós, enquanto espíritas, não podemos chegar na pátria espiritual, abrir os olhos e dizer, puxa vida, eu não sabia.
Não dá mais. Não dá mais para a gente chegar e dizer que não sabia. Não dá mais para a gente dizer que não conhecia a gravidade das consequências dos nossos atos. Não dá mais para a gente não se comprometer com a semeadura ser livre. Não dá mais para a gente dizer que não sabe o que vai colher. Porque a gente sabe as consequências do livre-arbítrio. A gente sabe as consequências da lei de causa e efeito. A gente sabe que quem semeia ventos colhe tempestades. Então, esse é o comprometimento da gente ter, digamos assim, a confiança na fé, a confiança no conhecimento. Mas não é isso que nos coloca numa posição de superioridade em relação aos demais. Né? Que, a ponto de desprezar os outros, o que pensam e o que fazem. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes eu muitas vezes me flagro numa discussão dizendo, rapaz, tu não sabe de nada. Não está certo um negócio desse. A gente não tem condições de estar dizendo isso a ninguém, porque muitas vezes a gente entra numa discussão e o ponto de vista da pessoa que você está falando ainda não é, digamos assim, suficientemente esclarecido do ponto de vista que você está olhando. Então, ele ainda está olhando de outro ângulo e você está olhando de outro. E a gente tem uma posição de achar que os outros estão errados e a gente está certo, não é por aí. Né? A gente tem que... A sua verdade lhe convence, beleza, você está feliz com a sua verdade. Né? Mas a do outro também está. E ele não está fazendo mal a ninguém porque está acreditando naquela verdade. Então, está tudo certo. Vamos todos caminhando, digamos assim. Né? Não vamos brigar por causa disso. Né? Do orgulho, desse orgulho, procedem todas as megalomanias, né? Das mais grotescas às mais perigosas, como aquela que tem por escopo o domínio do mundo. São incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração humano, ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas. Então, esse inimigo da humanidade chamado orgulho é preciso ter muito cuidado com ele, né? Para a gente não se encantar com o canto da sereia e viver no mundo acima do bem e do mal. Né? Existem muitas que são assim, que do alto da sua sabedoria, do alto da sua competência, às vezes, são pessoas competentes que venceram na vida, que tiveram sucesso nos negócios, e por causa disso se acham, né, acima do bem e do mal, né? E que fazem parte de uma raça superior, onde as outras raças são inferiores. Tem pessoas que tratam os mais humildes de forma arrogante, de forma prepotente, os subalternos, os empregados, os funcionários, as pessoas da via pública que se acham acima do bem e do mal, né? Que não pode ser assim. Então, esse orgulho alimenta essa personalidade de se achar que é dono do mundo. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, isso, nessa forma de orar, uma parte revela esse orgulho. Eu já conheço a lei, eu já sou uma pessoa esclarecida, então eu não sou feito este, que é um mundano, é um pecador, é um herege. Espera aí, né? A gente vai ver que na passagem do Evangelho aqui, que não é bem assim. Né? É assim que vemos pessoas cujas palavras escritas ou faladas são amenas e cheias de doçura. Ao sentirem-se, porém, melindradas no seu excessivo amor próprio, ei-las transformadas em verdadeiras feras. Ó, parece a gente é bonzinho, né? Calminho, uma maravilha. Mas se sentir ferido, solta o verbo. Solta o verbo e vai agredir, insultando na defesa do que chamam dignidade. Mas você feriu a minha dignidade. E esculhamba o outro freguês, deixa o outro desse tamanho. Isso acontece, muitas vezes. Né? A pessoa é tranquila. Mas se você ferir o orgulho, eita, aí vira uma fera. A ponto da gente dizer, rapaz, eu não conheci fulano. Fulano virou outra pessoa que eu não conheço. Virou ele mesmo. Só que pelo outro lado, né? Que a gente está vendo uma parte, mas não está vendo a outra. Porque muitas vezes, numa vida de relação, o namorado é de um jeito, o noivo é de outro, e o marido é completamente diferente. Então, é a vida de relação. Vale também para a namorada, para a noiva e para a esposa, né? Também vale, viu? Não vamos só criticar um lado, né? Também vale, também está valendo, né?
Então, a gente vai conhecendo aquela história. Quem não te conhece, que te compre, né? Não tem essa expressão que diz, né? Em casa, na rua, é um príncipe, né? Em casa, meu amigo, sai de perto. Oi. É uma coisa perigosa, principalmente para nós, né? Que estamos aqui, estamos estudando. Eu já era espírita, quando eu passei por uma situação de pressão, e eu fiquei muito ruim. Indignada. Por causa da mediunidade, né? E eu fiquei no estado que eu já estava quase tomando medicação, porque era uma depressão, né? Sintomas de depressão que você não conseguia sair. Eu fiquei muito mal mesmo. Aí eu fui fazer um tratamento na casa espírita, passei 3 meses de tratamento. Aí eu começava ia para outro e não melhorava. Depois de 3 meses, eu já estava começando a achar que a casa espírita não funcionava. Claro. Aí eu falava assim, gente, eu acho que essa casa espírita não é tudo isso. E eu não melhorava. E de um tratamento para outro, e a semana inteira na casa espírita, assistindo palestra, tomando passo e não melhorava. Melhorava naquele momento, mas quando eu saía dali, aí, né, a questão do orgulho. Tu ia contigo, né? E eu eu achando que era casa espírita, o problema não estava em mim. Aí, uma vez, eu estava estudando, né? Aí, um dia, a filha da fundadora da casa, que ela tinha 80 anos na época, ela entrou na sala de repente, falou que ia assistir a aula, que ia participar da aula do estudo. Aí, quando chegou no final, ela começou a falar sobre o orgulho. E aí ela teve facilidade, ela falou que ia falar com o mentor da casa. E na mensagem, ele focava muito no orgulho. Quando começou a falar, ele pegou o ponto que era o que eu estava fazendo. Aí, porque eu entendi que eu estava doente, não pela traição, mas porque eu me sentia... Feriu o seu orgulho. Eu achava que eu era nojenta, ser trocada. Era o pensamento que eu não queria ser trocada por aquela mulher, eu sou melhor do que entendeu. Aí foi quando eu entendi esse pensamento. O orgulho ferido, né? E eu melhorei. É o orgulho ferido. É o orgulho ferido. Isso não quer dizer, Vera, que a gente tem que ser subserviente. Ah, não, eu fui traído e eu mereço ser traída mesmo. Não é isso. É a questão do amor próprio e de entender que, muitas vezes, o erro não está em você. O erro está no outro. E o outro pode errar. Porque a gente também já errou, né? Agora, a gente muitas vezes se acha acima do bem e do mal e acha que não é merecedor de uma atitude daquela. Não, eu não mereço uma situação. Sim, tudo bem. Pode até não merecer, mas foi feito, e daí? Né? Se Jesus, que é Jesus, passou pelo que ele passou, de traição, de ser humilhado, né? De ser crucificado, isso tem um ensinamento. Isso tem um ensinamento para a humanidade. Puxa vida, se o cara que é o ápice da escala espírita passou por todas essas situações, imaginem nós. Imagine nós. Então, o caminho de ascensão é um caminho doloroso. Porque sabe o que é que acontece, Vera? Às vezes a gente não está espiando, mas a gente está provando. A gente, às vezes, não merece. Não merece mesmo, não. Porque a gente não fez nada que merecesse. Mas a gente precisa provar. Para alçar um degrau mais elevado, a gente precisa provar a nossa robustez espiritual, a nossa musculatura espiritual. Então, muitas vezes, a gente precisa desse teste de ser provado com ferro e fogo, para dizer, não, Gabriela segurou a onda, então sabe como é que a coisa toca, sabe como é que a banda toca. E assim nós somos tratados com indiferença, com ingratidão, com os maiores tipos de desencantos da alma. Como é que a gente suporta isso? Né? Então, hoje a gente está vivendo momentos muito graves da história recente da humanidade. Nós somos desafiados do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde mental da humanidade. Eu tenho 57 anos, eu não me recordo da minha história de racionalidade nos últimos 50 anos, sei lá, 45 anos, que a gente tenha havido um período de tanta
dificuldade do ponto de vista da saúde mental. Faz alguns anos que a gente vê pandemia, dificuldade, família, desemprego, brigas políticas, desencontros. Então, a coisa a gente está mergulhado numa panela que está fervendo. Essa panela está fervendo o tempo todo. Né? Então, se não somos nós, os cristãos, que daremos o testemunho dessa salvaguarda da serenidade, como é que a gente vai atravessar esse deserto? Né? Então, tem uma mensagem, eu só não lembro o nome do manual, eu nunca vou esquecer, assim, as dificuldades de estudante. Por exemplo, você vai parar de fumar, você vai beber, você vai parar de fazer uma coisa de coisas que não eram corretas. Você ficou bonzinho, vai ficar tudo bem. E aí tem engano, vão surgir maiores, claro. É o probleminha, né? Digamos assim, é o probleminha que vai lhe preparando, vai lhe habilitando para o maior, digamos. Então, eu uso muito o exemplo da academia. Você faz uma ginástica com um pezinho de 1 quilo. Aí, com 2 meses, você muda para 2 quilos. Aí, com 3 meses, 3 quilos. Daqui a pouco, você vai aumentando a carga, porque o seu organismo vai se predispondo a suportar uma carga maior. Então, assim são os problemas e as dificuldades. Não é que você vai estar fazendo exercício com 100 quilos. Não é isso, mas é que você vai suportando uma carga maior, vai suportando uma pressão maior, se preparando para os desafios maiores. Né? Então, o que a gente costuma dizer. Jesus é espírito que toma conta de planeta. Então, Jesus, há 4,6 bilhões de anos, recebeu a incumbência de tomar conta de um planeta. Hoje, a gente mal está dando conta de uma residência de meia dúzia de pessoas, né? A gente mal dá conta da nossa vida, né? Então, são desafios que a gente vai acumulando, né? Aí, de vez em quando, a gente vê um que se arvora a ser presidente de uma nação. O que a gente tem que fazer por eles é orar. Orar para que eles consigam vencer. Ah, não, porque ele é adversário, ele é antagônico à minha forma de pensar e de agir. Paciência, meu amigo. Isso faz parte dos ciclos da humanidade. Ore, porque você faz parte do mesmo momento. Ah, não, eu vou orar para ele morrer. Mas, rapaz, que babaquice a tua. Tu vai orar para que o piloto do teu avião morra. Tu tá dentro do avião. Ele disse, não, eu queria que o piloto morresse. Tá bom, mas tu vai junto, né? Tu vai junto com ele. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Né? A gente tem que ter esse equilíbrio de entender que nem sempre a gente está na roda gigante onde queria estar. Mas é uma roda gigante. Né? Então, é um processo de evolução e de aprendizado. E que pode ser que o ponto de vista que a gente acredita não seja o correto, mas seja o conveniente para você naquele momento, que depois muda. Então, é o mecanismo da vida e da evolução. Né? Então, a gente vai aprendendo. Aí ele diz, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Jesus montou um cenário que nos auxilia o entendimento da sua parábola. Ele montou o cenário, selecionando o local e os personagens bastante conhecidos para ilustrar os malefícios do orgulho e o benefício da humildade. O templo, que ele diz, quando os homens subiram ao templo, era o lugar onde ocorreu o encontro do fariseu e do publicano. É usualmente entendido como um espaço sagrado. Ninguém entrava num templo que não fosse destinado às práticas religiosas, ao louvor, ao agradecimento e súplicas dirigidas a Deus. Então, eles entraram no templo para proporcionar esta condição. Um espaço sagrado destinado às práticas religiosas, ao louvor, ao agradecimento e às súplicas dirigidas a Deus. É sempre visto como um local de oração. Quando alguém, religioso ou não, adentra um templo, assume de forma espontânea uma postura contrita e respeitosa. Posição esta que foi rejeitada pelo fariseu e assumida pelo publicano. Né? Templo, porém, tem um outro significado, mais subjetivo. Indica o centro, a essência das nossas cogitações. No sentido subjetivo. As cogitações íntimas e autênticas, onde trazemos gravados nossos sonhos e ideais. É o templo de cada um de nós, né? O nosso templo sagrado. Né? O Espiritismo ensina que, à medida que evoluímos, santificamos também este templo íntimo,
aperfeiçoando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Aí na expressão superior e elevada de Leon Denis, quando ele fala em relação ao espiritismo, que tende como templo o universo. Né? O templo não é mais um templo de pedra restrito, é o universo. Altar a consciência. Então, o templo e o nosso altar é a nossa própria consciência. É esse templo que ele faz menção aqui. O nosso altar, no nosso templo, que é o universo, é a nossa consciência. Como imagem de Deus e como lei a caridade. Ou seja, Leon Denis cria uma síntese do que é ser espírito. O templo é o universo, o altar é a consciência. Dentro desse templo, o meu altar é a consciência. A minha imagem é Deus e a minha lei é a caridade. Então, eu tenho os instrumentos para seguir a minha viagem, né? Então, ele usou o aspecto do templo para dizer que a posição no templo deve ser uma posição de respeito, uma posição de oração e de nos dirigirmos a Deus, né? Os fariseus é aquilo que a gente já entendeu, que eram aqueles servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente, de proselitismo, inimigo dos inovadores. Né? Isso aqui a gente já entendeu quem são os fariseus. Porém, em termos históricos, sabemos que existiam fariseus notáveis, né? Homens piedosos e de grande influência, que souberam superar os limites do farisaísmo, como é o caso de Nicodemos, na passagem do Evangelho, do homem que acolheu Simão, também é uma outra passagem que fala sobre isso, de Gamaliel, o grande doutor do templo, que ensinou e que orientou Paulo de Tarso, né? E do próprio Paulo de Tarso, que eram fariseus, mas nem por isso deixaram de ascender na mensagem do Cristo, né? E os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, de tributos, definidos pelo domínio romano. Então, essas são as personagens: o templo, o fariseu e o publicano. O que muda? A conduta, a postura. Ambos subiram ao templo para orar. Todos dois entraram no templo para orar, mas com atitudes completamente diferentes. O fariseu ficava em pé, altivo, se achava certo e muito íntimo de Deus, e se auto-intitulava como guardião da lei de Deus. Já o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, temia a Deus e nem ousava se aproximar, pois sabia que estava errado. É aquela postura, um chega, fica de pé e diz: não, eu sou o cara. Mete a mão na porta, entra e estou em casa. O outro não, o outro, cabeça baixa, ficou distante, olhando, já numa postura de pecador, digamos assim, de arrependido, digamos assim, de humildade. Um, a postura do orgulho, o outro, a postura da humildade. Né? O fariseu de pé orava interiormente desse modo: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago os meus dízimos de todos os meus rendimentos. Era assim que o fariseu orava. Né? A oração do fariseu tem expressões infelizes que refletem, sobretudo, o orgulho religioso, considerado como vaidade perniciosa, já que pode conduzir à falsa crença de que, sendo religioso ou praticante de uma religião, é uma criatura melhor, superior, iluminada, escolhida por Deus. A vaidade de alguns religiosos pode ser entendida como uma exacerbação do amor próprio, confiantes de que Deus se sente honrado em tê-los como adepto. A gente, às vezes, tem essa ilusão: não, Deus é um filizado, porque tem eu como seguidor. Né? Então, a posição de pé indica a forma de demonstrar respeito, comum entre os religiosos da antiguidade. Nos dias atuais, encontramos essa prática nos templos religiosos, quando se faz, por exemplo, a leitura de um texto considerado sagrado para os cristãos e para os não cristãos. Ficar de pé em atitude de respeito. Né? Na verdade, sabemos que a posição do corpo não confere maior ou menor respeito ao ato de orar, mas sim a postura íntima de quem ora, né? Os seus sentimentos, aquilo que você está passando quando emite os seus pensamentos no ato de fé, na sua prece. Né? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que estava lá orando, né, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, ele orou desta forma. Percebe-se que o publicano mantinha-se numa posição de humilde,
respeito, de longe, ao se dirigir em prece a Deus. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não esqueçamos, não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Os necessitados somos sempre nós. Nós é que necessitamos desse convívio, desse alimento permanente da prece, da comunhão de pensamentos com Deus ou com as forças superiores que a gente busca e a gente evoca, né? Essa reflexão está em Vinha de Luz, capítulo 21. Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde, o publicano demonstra que conhece seus defeitos, sabe que é pecador, daí nem ousar levantar os olhos para o céu. Ou seja, é a posição de respeito, a posição de reconhecer a sua pequenez diante do longo caminho a viajar, digamos assim, né? O objetivo da prece, aí entra, a gente viu as características do orgulho, a gente vê a característica da humildade, e agora vamos ver que o objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que neles creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. Não há forma correta de orar. Todo mundo, desde que faça a sua prece sincera, está elevando seu pensamento a Deus. O Espiritismo reconhece boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente, né? Então, é aquela velha prece do cara que chegou e disse assim, e o preto velho está aqui. Pronto, é uma prece sincera que demonstra ao Senhor a subserviência do seu filho, do seu irmão, do Filho de Deus. Preto velho está aqui. Não é uma prece repetida, decorada pelos lábios, mas é uma prece de sentimento, né? Então, é um pouco isso que está sendo dito aqui. O Espiritismo reconhece boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Não apenas falar pela boca, mas sentir com o coração, né? Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Não adianta fazer uma prece com uma linguagem muito chamuscada, rebuscada, que você nem mesmo você está entendendo o que é que você está pedindo. Né? É aquela história. E o preto velho está aqui. Pronto. Então, na hora de preto velho estar aqui, você está se dispondo a servir a Deus e está se dizendo, Senhor, olhe por mim. Então, é a troca, é a relação. Não é? Cada prece deve ter um alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar seu objetivo. De outro passo, não passa de ruído. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Aquela história do fariseu. Se quando é evidência, eu estou aqui, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu pago meu dízimo, meu jejum, eu não sou feito esse aqui. Ou seja, não se põe em evidência as suas qualidades. Orar em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. É aquela história de eu estar orando e estar odiando o meu irmão. Né? Então, eu estou ali eu estou tingindo a minha alma de um sentimento que não está facilitando a sinceridade da minha prece, do meu sentimento, da minha oração. Né? Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu.
examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja, nunca está olhando as nossas qualidades e sempre está olhando aquilo que nos falta para atingir o caminho que Jesus nos traçou, né? A gente não vê um espírito superior que não seja humilde. Pode observar, na história da humanidade, todos os espíritos que são referências de caminho a ser seguido são humildes. É o traço comum de todos eles. E tanto é que Jesus começa o seu apostolado ensinando essa virtude, humildade, porque nasceu numa manjedoura, né? Onde os judeus esperavam que viesse um rei, filho de um rei, para nascer num palácio. Jesus nasceu na manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma mulher simples, né? Entre os animais. Então, esse símbolo representa para a gente que essa deve ser a virtude primeira de todos nós que tentamos seguir os passos de Jesus, né? Reflexões finais: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos, né? Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, sua força extraordinária é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta no poder supremo. Então, meus irmãos, está aí mais essa parábola, a parábola do fariseu e do publicano. A gente entender as dificuldades de um, o fariseu, a gente tentar se libertar desses traços farisaicos de nossa personalidade, que muitas vezes ainda falam mais alto dentro do homem velho que habita dentro de cada um de nós, e tentar buscar a simplicidade, a singelidade da oração do publicano, aquele que fala com humildade, que se dirige a Deus, reconhecendo a sua pequenez e pedindo ao Senhor que olhai por ele nesse caminho da ascensão, né? Então, se alguém quiser ser o primeiro, deverá ser o último e o servo de todos, né? Esse é o caminho que a gente tem para seguir na nossa trilha de cristianismo, né? Então, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça e que a gente siga aprendendo sempre com esses ensinos de Jesus. Eu creio que hoje a gente está encerrando aqui esse capítulozinho, esse módulo das parábolas do Evangelho. A gente, na próxima semana, já entra no roteiro dos exemplos cotidianos da vida de Jesus, não mais falando por parábola, mas sendo citado as vivências do Cristo entre as pessoas do seu tempo, e a gente segue aprendendo com Cristo. E a doutrina espírita vai nos dando essa capacidade de entender tudo aquilo que Jesus quis dizer a seu tempo, né? De acordo com as condições da sua época, de acordo com as condições do seu povo e com o grau de evolução da humanidade, né? Então, que Jesus nos abençoe. Vamos encerrando por aqui. Quem é que quer